olha Miss Coxinha aqui mais uma vez com uma receitinha super prática, deliciosa, que geral ama. Hoje eu vou trazer pra vocês canudinho. Sabe aquele canudinho de festa que você pode fazer ele variados recheios, com patê, recheio doce. Serve pra festa das crianças e serve também pra você vender, ter aquela renda extra, Coxinha. Por que não? Só vem, hein? Coxinhas, essa receitinha ela é muito rápida, muito prática, facinha. Vou ensinar ela pra vocês agora o passo a passo. A gente vai precisar só de farinha de trigo. Aqui nós temos 2,5 xícaras, vou deixar aí pra vocês nas descrições, tá bom? Você vai colocar aqui em uma tigela a sua farinha, lembrando que essa farinha é sem fermento, tá, Coxinha? Aí você faz um buraquinho assim, ó, com a sua farinha e vamos acrescentar os outros ingredientes. A gente vai precisar de cachaça, qual a marca, Sônia? Qualquer marca, Coxinha, tem que ser a cachaça branca, tá? Pra que a cachaça? Pra ativar a fermentação da nossa massa, tá? A gente vai precisar de óleo, 2 colheres de sopa, 1,5 colher de sopa na realidade, 1,5 colher de sopa de cachaça, 1,5 colher de sopa de óleo e sal, 1 colher de sopa rasa de sal. E aí, Coxinha, aqui que tá todo o segredinho na nossa massa. Você vai colocar água morna, tá? Não pode ser água fria, porque a água morna com a cachaça ativa a fermentação dessa massa. E a cachaça também ajuda a nossa massa a ficar com aquelas bolinhas assim de pastel. Na hora que a gente fritar, vocês vão entender, tá? E aí a água, você vai acrescentando aos pouquinhos, ok? E aqui é sem frescura, Coxinha, é com as mãozinhas, vai acrescentando a água aos poucos. E agora com a mão, você vai mexendo essa massa aqui aos pouquinhos, sem pressa. Coxinha, vocês vão mexendo aos poucos, sem pressa. Sem pressa, que o Brasil é nosso. Tá? A água sempre aos poucos. Não coloca a água, pessoal, de uma vez, tá? Porque pode correr o risco da sua massa ficar muito mole, aí desanda todo o negócio aqui, tá? Não pode ficar mole. Por isso que vai colocando a água aos pouquinhos, sem pressa. Quando que é o ponto, Sônia? O ponto é quando ele desgrudar aqui, ó, do fundo e já não estiver mais grudando na sua mão. Eu vou fazer a minha aqui e já eu venho com o resultado dela pra vocês. Olha, Coxinhas, aqui ela já deu o ponto, ó. Tá vendo que ela tem que ficar assim, ó. Viu que ela descolou toda aqui, ó, do fundo da vasilha. Não tá mais colando na mão, tá? Então esse aqui é o ponto dela. O que você vai fazer, Coxinha? Você vai abrir ela numa bancada com um rolo de macarrão. E aí, você tem que ter em mente que quanto mais fininha ela ficar, mais crocante vai ficar o seu canudo. Mais grosso, ele vai ficar assim, mais fofinho, tá? Eu gosto dele mais crocante. E aí a gente vai abrir. Você vê que a massa ficou tão boa de manusear que não precisa nem você pôr farinha na bancada pra ela não grudar. Ela não pode estar grudando, tá, Coxinha? Ó. Não é uma massa pesada pra você lidar com ela. Vai abrindo ela e virando. Já dá o ponto aqui, ó. Ó, essa textura mais ou menos, ó. O que você vai precisar? Você vai precisar dos canudinhos. Esse meu aqui é de alumínio, tá vendo? Ah, só não tem os canudos. Tem gente que faz esses canudos aqui até com papel de alumínio, Coxinha. Ó. Aí você consegue encontrar dele na Shein, na Shopee aí no Brasil, aqui em Londres, aqui na Inglaterra você compra na Temu, na Amazon, na Shein também. Bem facinho de achar, é bem baratinho. Você colocar lá cone para canudinhos que você vai encontrar. Olha, Coxinha, a gente vai cortar mais ou menos um dedinho assim, ó, tá vendo? Não precisa de ser muito larga a sua tirinha não, você vai cortar assim, ó. Essa na realidade ficou muito fina, ó. Tá vendo? Um dedinho.
corta ele. Aí o que você vai fazer, coxinha? Puxa ela assim, ó, estica ela um pouquinho, caso a sua esteja grossa. Tenha um pouquinho de água assim, ó, do seu lado, pra você poder colar seu canudinho. Aí você vai enrolar aqui, ó, de baixo pra cima, tá, coxinha? Tá dando pra mostrar, Mar? Ó, de baixo pra cima. Vai pegar aqui. Como essa massa aqui não ficou grudando, é bom você colocar uma água aqui na pontinha, ó, pra ele colar, tá? Pra ela não soltar. E aí você vai fazendo isso aqui, ó. É bem rapidinho, é bem facinho. Aí acontece, se você seguir com esse formatinho até aqui em cima, seu canudinho vai ficar longo. Se você ir até o meio, vai ficar pequenininho. Aí o tamanho é você que decide. Se você quer ele maior, se você quer ele menor. Dá pra mostrar, Mar? Dá? Ó. Aí eu vou fazer alguns maiores, vou fazer uns menores pra vocês verem. E aí procura fazer, enrolar ele do ladinho do outro e bem apertando. Vai apertando pra ele não soltar. Aperta, tá, coxinha? Aí você cortou aqui, o que você faz? Pega a aguinha aqui e cola ele na massinha aqui, ó, pra ele não soltar. Porque às vezes ele escapole ali no óleo, a hora que você for fritar, ele vai escapulir do canudinho, é normal, alguns escapolem, mas ele não é legal ele abrir aqui, ó, e ficar aquele canudinho que abriu aqui a massa no início, fica feio, não é legal. Pode acontecer dele abrir se você não colar ele direitinho aqui na massa. E o fundo aqui também é importante você fechar direitinho, porque se você fizer um recheiozinho um pouquinho mais mole, se aqui não tiver uma camada grossinha, ele vaza aqui no fundo na hora que você colocar o patê, o doce, o que você for fazer aí de recheio, tá? Eu vou enrolar alguns aqui. Olha, coxinhas, eu enrolei aqui os meus canudinhos, sobrou massa ali ainda. Aí eu enrolei alguns menores, outros maiores, como vocês podem ver. A gente vai fritar ele agora. Vou colocar um pedacinho de massa que o meu óleo já tá. Já coloquei ele pra aquecer. Sônia, como é que eu sei a temperatura do óleo? Coloca um pedacinho de massa. Acho que tem que ser maior. Coloca um pedacinho de massa no seu óleo. Coloca um pedacinho de massa. Se ele subir, já é um ponto, tá? Pra você fritar. A hora que sobe a massinha, já tá ok o seu óleozinho pra fritar, coxinha. Aí você vai colocando seus canudinhos. Tá dando pra mostrar aí, mano? Uhum. Cuidado pra você não se queimar, coxita. Ele tem que ficar fritinho ao ponto assim dele ficar douradinho. Se você deixar ele fritar muito, aí ele vai ficar muito crocante, muito duro. É perigoso machucar o céu da boca a hora que morde. Então você tem que saber o ponto certinho da fritura. Ele não pode ficar duro demais, mas você também não pode deixar ele de menos, porque senão ele fica cru por dentro. Dentro do canudinho vai ficar a massinha grudenta, vai ficar cru, tá? Então tem que ficar atenta também nisso. Aí você vai mexendo, porque o canudinho pesa ele no fundo da panela. Se você não ficar mexendo ele para eles virar de um lado para o outro, pode acontecer de alguns dar uma queimadinha de um lado, do outro não. Então é sempre bom você ir mexendo, vai mexendo que eles vão virando. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, na hora que os meus estiver pronto. Aqui, coxinhas, ó. Tá vendo que ele vai fazendo umas bolinhas? Ó. E aí, quando você vai mexendo, ele vai fritando por igual, tá? Então é sempre bom mexer, para ele não fritar mais de um lado, ficar queimadinho de um lado e não fritar do outro. Então aqui é sempre bom ir mexendo, tá? Ai, Sônia, quantos canudinhos eu posso colocar na panela? Aí depende do tamanho da sua panela. Tipo, a minha aqui você vê que não suporta mais, tá? Então se a sua panela é uma panela grande, você pode colocar até mais quantidade. Porque você tem que deixar espaço para você ir mexendo eles, ó. Vamos ver se eles estão ficando bonitinhos, ó. Tá pegando, mano. Olha, coxinhas, aqui já tá nossos canudinhos lindos, ó. Alguns solta do canudinho bem facinho que eu falei pra vocês, olha, da forminha, só você fazer assim, ó. Ele já vai soltando, ó. Tá fugindo, coxinha, o canudinho, ó. Só você dá uma apertadinha, ó. Vai apertando, tá vendo? Aí ele solta. Muito prático, esse aqui eu já tirei, ó.
Olha como é que ele fica dentro. Eu não sei se dá pra pegar bem pertinho, mas... Abaixa aqui a mão. Deu? Isso. É. Aí, ok. Ó, acontece, coxinha, esses canudinhos, se você quiser fazer pra você vender, você pode fazer uma quantidade bem grande e aí você coloca num recipiente, sabe, de preferência de alumínio, umas latas de alumínio ou um recipiente assim de plástico grande, eles duram até 6 meses esses canudinhos aqui, ó, tá? E se você quiser fazer eles, como eu fiz, enrola aqui e congelar, você pode também, depois você só frita direto, tá? Mas assim eu acho mais prático, já faz, já frita, mantém eles ali, se você for vender, tá, coxinha? Conforme que você for vendendo, o seu cliente for pedindo, você vai embalando ali. Eu te recomendo umas bandejinhas de isopor, decide a quantidade que você vai vender. Você pode vender o canudinho ou só o canudo, tá? Ou você pode vender ele já com recheio, aí é up to you, tá, coxinha? Ó, hoje, o que eu quero mostrar pra vocês também aqui, ó, lembra que eu falei que quando a gente não cola ele direito, acontece dele soltar? Eu fiz esse aqui, ó, não colei pra mostrar pra vocês, olha a diferença, ó, esse aqui tá coladinho direitinho, dá pra pegar, amado? E esse aqui soltou, ó, tá vendo que não fica bonito, um aspecto bonito, caso você for vender, ó. Eles assim já é uma delícia. Eu vou fazer o meu aqui, coxinha, de doce de leite. Ah, Sônia, quais recheios que eu posso fazer? Você pode fazer ele tipo patê de frango, patê de tuna, maionese, patezinho de milho, patê de queijo. Os recheios, coxinha, tem N recheios, tá? Hoje eu vou fazer o meu de doce de leite, porque eu amo ele de doce. E, meu Deus, uma ventania aqui, coxinha! Nossa! Aqui, coxinha, ó, aí eu fiz eles assim também, eu fiz alguns menorzinhos, ó, pra vocês verem a diferença de tamanho, tá? Então dá pra vocês fazerem ele um pouquinho menor e um pouquinho maior, aí o tamanho fica aí a sua preferência, tá? E os recheios, os recheios tem N recheios, coxinhas, variados tipos de recheio, dá pra você fazer, eu vou fazer o meu de doce de leite, mas dá pra você fazer o seu recheio de patê de frango, patê de tuna, maionese, vegano. Tem muitas opções de recheio desse canudinho, coxinha, aí fica aí a seu critério. O meu aqui eu vou fazer de doce de leite, porque eu amo. E aí você faz o seu recheio, te recomendo colocar assim, ó, no saquinho de confeiteiro, porque fica mais fácil, tá? Você rechear. E aí você vai aqui, ó, recheando os seus canudinhos, olha como é que fica lindinho. Ó. Lembre-se, coxinha, que quanto maior o canudinho, maior a quantidade de recheio, tá? Então, se você for vender, você tem que ter isso em mente pela questão aí de você precificar o seu canudinho. Olha como é que eles ficam bonitinhos, ó. Isso aqui pra festinha de criança, a meninada adora, coxinha. Eu vou rechear os meus aqui. Olha, coxinha, isso aqui tá nossos canudinhos. Eu recheei todos os meus aqui, ó, com docinho de leite. Maravilhoso, delicioso, ó. Isso aqui é bom demais, coxinhas, ó. Vamos provar isso aqui? Viu como ele fica crocante? Amo demais, coxinha. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Vocês façam ela aí na casa de vocês pra vender, pros aniversários, pra reuniões de amigos. Aposto que você vai arrasar, geral vai amar essa receitinha aqui. Curta o nosso canal, deixa seu like aí, deixa seus comentários, me deixa saber de onde você tá vendo a nossa receita. Mandem pra mim dicas de receita, alguma ideia de receita que você queira que a Miss Coxinha traga aqui pro canal, tá? Um beijo, vejo vocês na próxima. Fui!